Tá começando mais um Comigo Pode. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que aqui a gente fala de tudo, a gente muda o tempo todo, é sofá, é cadeira, é mesa. Mas a vida é assim, traz as oportunidades e a gente aproveita os imprevistos para justamente a gente trazer conteúdo, pra gente aprender e a lidar melhor com a vida, porque ela simplesmente acontece enquanto a gente faz planos, né? E a minha convidada, claro, tem tudo a ver com o tema de hoje. A gente vai falar sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento nas relações. E eu tô aqui comigo, doutora Blenda Oliveira, ela que é doutora em psicologia pela PUC, psicoterapeuta e que ajuda muita gente. E hoje vai me ajudar a entender a cabeça do ser humano. Doutora, seja muito bem-vinda. Tô feliz que você tá aqui. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada por estar aqui no Comigo Pode. Eu acho que a gente está precisando de lugares assim, né? Que a gente possa falar de uma forma mais descontraída também. E você falou uma coisa no início, né? De que as coisas mudam, né? E as coisas mudam mesmo. Eu acho que essa é o grande salto, né, que a gente consegue dar na vida em termos de maturidade, é a gente perceber que a vida tem esse toque de impermanência o tempo todo. Você, às vezes, se programa inteiro para uma coisa, se prepara, faz aquilo com a maior dedicação e, no final, aquilo muda, vai para outra direção, não é? E você lida com pessoas o tempo todo. Então, é um desafio grande mesmo. E o autoconhecimento é, na verdade, uma bússola que você tem, né, para que você possa enfrentar esses imprevistos aí que vão acontecendo. É, bem colocado, porque na hora que a gente tá com todos esses planos e aí a gente vem do investimento de tempo, de organização, de dedicação e a vida muda. Tem boas experiências. Eu tenho tido boas experiências. Eu até numa outra gravação, eu conversei com a Isa e a gente estava falando sobre direcionamento, né? Como a gente está escolhendo um lado e de repente aquilo vira. Às vezes o avesso era o lado certo, não o contrário, né? Sim. Mas antes da gente entrar no nosso papo, eu preciso falar que você fala muito sobre ansiedade. É um tema muito pertinente, porque, enfim, nós somos, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Acho que na depressão tá em segundo ou terceiro, não me lembro agora. E a gente sabe que saúde mental é um assunto que tá muito em alta, porque de fato, não é porque ele tá em alta porque é moda, não, é porque realmente a gente tá precisando. Tem muita coisa pra gente abrir o coração e falar com sinceridade. Mas antes da gente entrar já no nosso bate-papo mesmo, deixa eu falar do seu livro Fazendo as Pazes com a Ansiedade, ó, doutora Blenda Oliveira, publicado pela Editora Nacional. Esse livro é muito incrível, quem puder e quiser ter acesso, leia. Não tem só o impresso, tem livro, tem e-book, tem audiobook também. Então, assim, vale muito a pena, porque é um tema pertinente. E aí, na nossa conversa aqui, eu vou entrar em alguns pontos do livro também, porque uma das coisas que eu achei mais interessante do livro é você retratar a parte histórica. Porque parece que a ansiedade é só agora, e não é. Mas eu não vou puxar disso agora, porque a gente precisa falar do urgente, do que está acontecendo neste momento, que é a importância do autoconhecimento. Parece, lá atrás, ainda tem esse preconceito, acho que você há de concordar comigo, se quiser discordar não tem problema, a questão do autoconhecimento, que ele era visto como balela, e hoje a gente já percebe que o autoconhecimento ele começa a influenciar em tudo. Na verdade, ele influencia em tudo, porque tudo começa de dentro para fora, né? Sim. E aí, eu quero vou abrir o leque e a gente vai escolhendo os pontos aqui. O que você acha... Aliás, por que você acha que o autoconhecimento tá mais em voga agora do que antes? Olha, eu acho que o autoconhecimento, ele, como você falou, não é? Ele sempre esteve presente, não é? Ele sempre foi parte necessária da vida da gente nesse planeta. Isso acontecia muitas vezes por meio das religiões, isso acontecia por meio das filosofias, dos estudos, isso lá atrás, né? E eu acho que a partir da modernidade
essa questão passou a ser mais falada sobre quem somos nós, o que você está fazendo aqui nesse mundo. Então, o homem que antes era um homem que estava muito mais espalhado em outras coisas, ele passou a ser mais condensado nele próprio e ele começou a perceber que ele pode se conhecer, saber o que se passa com ele, independente de divindades, independente de Deus. Eu acho que esse foi um salto muito importante, não é, que houve da época, vamos dizer, medieval para a modernidade, depois da pós-modernidade. O homem passou a ser um centro, né, das coisas, mais do que era antes, e produtor também dessas coisas. Então, a necessidade do autoconhecimento passou a ser maior, porque o homem passou a falar mais sobre ele, né, sobre a capacidade dele de construção, de desconstrução, né, os impactos disso. E daí vieram também, lá pelo século XIX, final do século XIX, começo do século XX, uma série de correntes dentro da psicologia e junto com a filosofia também, trazendo aí técnicas, ferramentas, teorias para como você pode se conhecer mais, como você pode fazer isso desde que é criança. Então, isso teve impacto na educação, isso teve impacto até na geração, né, do cuidado com bebês e tudo isso. Então, a gente vê que o autoconhecimento ele foi ganhando uma força muito grande porque a visão de homem também foi mudando ao longo do tempo, né? Então, o homem e suas angústias e suas vicissitudes e seus impasses passaram a ser algo importante de ser visto. Não é mais uma coisa que ninguém nem sabe o que se passa com ele, né? Ele passou a ver que há possibilidade de falar sobre ele, sobre suas relações. Então, o autoconhecimento ele ganha uma força muito grande. Agora, depois que nós passamos pela pandemia, né? E eu acho que cada vez que há uma disrupção como essa, em termos de história da humanidade, há uma mudança de mentalidade também. E a pandemia, acho que trouxe uma necessidade, quase que assim, eu não tenho para onde correr, senão ter que olhar para mim. Então, o autoconhecimento ficou ainda, junto com a questão da saúde mental, que já vinha sendo discutida antes da pandemia bastante, passou a tomar um lugar de grande importância na vida, no cotidiano de todos nós, né? Você acha, acredita, sente, percebe que a gente só chega no autoconhecimento pela dor? Ou a dor é uma porta mais importante, porque é o que faz a gente refletir sobre o que aconteceu, o que a gente está sentindo? Ela é uma porta importante, talvez a única, não sei. Eu acho que se eu tivesse, sendo muito sincera, eu acho que sem dor, né, sem um certo sofrimento, a gente não se dá conta de certas coisas. Não que eu esteja aqui fazendo apologia ao sofrimento e que as pessoas têm que sofrer e têm que ser pela dor, mas infelizmente ou felizmente, né, é assim que ocorre, porque a gente tem dores todos os dias. Ninguém está aqui falando de grandes sofrimentos nem de grandes dores. As dores do cotidiano, as Exatamente. frustrações do cotidiano, as coisas que você planeja, aquilo que você gostaria de ser e não foi, aquilo que você imaginava que seria capaz de fazer e não fez, a pessoa que você amava não é aquela com quem você está. Tem sofrimentos o tempo todo na vida da gente. É impossível, né, a gente viver uma vida sem sofrimento. Então, eu acho que, claro que tem tamanhos de sofrimento, intensidades de sofrimento, mas eu acho que ainda é por ele, e se a gente der atenção a ele, não escapar dele, porque às vezes se escapa, eu acho que é uma excelente porta de autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma que é. Não, você foi falando e são coisas pequenas, mas são várias. Sim. Ao longo de um dia, ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, e para digerir tudo isso. Então, se a gente começa pelo autoconhecimento, como que a gente consegue... Aliás, pela dor, né? Se a gente entra no autoconhecimento pela dor, como que a gente consegue depois... Porque não é possível que a gente só aprenda pela dor. Não. Né? Isso me incomoda um pouco. Não. Mas depois que a gente começa a despertar para algumas coisas, poxa, eu tô numa relação que não é bacana, poxa, eu tô num emprego que não é legal, poxa, tenho amizades que não são interessantes mais. Quando eu começo a perceber isso,
como que eu valido o autoconhecimento? Eu olho para aquilo e tenho que encarar aquilo. Por exemplo, você usou... Eu amo uma pessoa que eu não tô com ela. Mas por uma decisão de saúde... Aliás, eu queria muito que você usasse aquela frase... que você... Aliás, deixa eu contar, gente. A Blenda tem um podcast, chama Todos Nós. E nessa primeira temporada ela tá falando sobre envelhecimento. Como o tempo atravessa. A gente vai atravessar todos nós. A você, a mim, a ela. Enfim. E aí, ela tem uma frase que ela... que eu acho que é muito marcante. E aí eu acho que cai nisso agora de outro ângulo, né? De saúde... como é que é a frase? Calma, não sei se eu vou lembrar ela inteira. Saúde... Eu não vou lembrar ela inteira. Peraí que a gente vai tirar do... Pega no tablet ali. A gente faz tudo ao vivo. Deixa eu fazer outra coisa ao vivo também. Peraí. Tá. Deixa ele... Pode ir gravando, pode ir mostrando. Deixa a vida... Pode... Não interessa, deixa, corta. Pode deixar. Não corta. Saúde eu falei no último... No último... Deixa eu ver se eu acho. Calma aí. Não tô no lugar errado. Calma aí. Não tô aqui. Peraí que eu vou achar... Deixa eu ler a frase que você vai... Agora sim, ó. Comigo pode tudo, então pode deixar tudo rolando aí. A única maneira de manter sua saúde é comer o que não quer, beber o que não gosta e fazer coisas que preferiria não fazer. E aí eu vou pegar... Desculpa roubar sua frase. Essa frase não é minha, né? Não é sua, não é mas que você iria utilizar ela aqui. Eu não vou saber pronunciar o do Mark Twain, que é um ensaísta americano. Ele que fala sobre isso. Isso. E aí, eu posso usar isso no ângulo da psicologia também, do autoconhecimento, porque se eu entendo, por exemplo, que eu não quero mais estar numa relação, por mais que eu goste, que eu tenha afeto, e aí eu viro e falo não, pela minha saúde mental, às vezes física. Sim. É uma contradição, né? Gigante. Aliás, eu coloquei... eu vou passar a vez, tá? Vou deixar você falar, pelo amor de Deus. Não é isso. Deixa eu agradecer esse presente publicamente aqui. Porque São Bento... quem não sabe o significado... Eu vou tentar resumir aqui. É um dos santos da Igreja Católica talvez mais fortes. Fala muito de proteção e é um santo que ele vai na frente, né? E eu ganhei aqui de presente, na nossa estreia aqui do estúdio, eu ganhei ele de presente da Blenda, então eu quero agradecer publicamente. Ganhei um buquê de rosas, fui acalentado naquele dia de forma que eu não esperava. E aí eu fui, é por isso que eu quis pegar o santo para colocar ele na mesa, porque... para agradecer e para dizer que a gente tem muito chão e muito caminho para abrir ainda sobre tudo isso. Então, por isso que eu fiz questão de pegá-lo. Mas voltando para nossa conversa aqui, então a gente precisa aceitar algumas coisas em prol da nossa saúde mental e falar não até para as coisas que nós queríamos. Sim. Eu queria aproveitar para a gente entrar nisso e aproveitar uma coisa que você falou, sobre será que a gente só aprende pela dor? Você disse, isso me incomoda um pouco. A mim também incomoda, né? Eu não acho que a gente aprende só pela dor. Eu acho que a gente também aprende pelo modo como a gente é bem tratado. A gente aprende também pelo modo como a gente recebe as coisas boas que vão surgindo no caminho da gente, né? Eu acho que esse é um aprendizado, às vezes, que as pessoas não se dão muito conta. Então, eu acho que tem uma tradição aí, acho que meio judaico-cristã, de que o sofrimento, né, você tem que sofrer, você tem que expurgar, né, para poder você conhecer suas miserabilidades, e você tem que fazer isso para você se tornar uma pessoa forte, vigorosa, resiliente e que combate as coisas bem na vida. Ok, isso é uma parte, é verdade, mas veja, se a gente pensar no desenvolvimento infantil, e isso está escrito em vários autores, você pesquisa aí, eu não vou citar agora porque não vem ao caso, mas as crianças aprendem a se tratarem bem porque elas foram bem tratadas, porque elas foram bem cuidadas. Um bom colo faz com que uma criança cresça sabendo o que é um mau colo, né?
É uma relação de amor que é estabelecida de forma familiar, entre pais, filhos, entre amigos. Às vezes você encontra na sua vida um professor, um tio, uma tia, sei lá, alguém que te ajuda, né? Ou que te trata de uma forma com extrema consideração. Isso é um aprendizado para você entender o que você não quer também para sua vida. E acho que esse é um aprendizado para você evitar alguns sofrimentos desnecessários. Porque você vai criando um certo radar, uma certa capacidade de autoproteção, de leitura, né? A gente pode aprender a ler algumas situações que você diz, essa situação eu não quero, porque eu não estou afim de ser maltratado. Ou eu não estou afim de passar certos aborrecimentos. Né? Então, eu acho que a gente não aprende só pelo sofrimento. Eu acho que a gente também aprende por situações que, pelo contrário, nos acalenta, nos dá colo. E a gente pode, com isso, ter mais recursos, ter uma conta bancária de afetos mais no azul para a gente fazer frente a certas situações que são difíceis. Mas aí, no caso de uma paixão, por exemplo... Já é. As outras eu diria que a gente tem um certo controle. Né? Sim, mas uma paixão não. Uma paixão, a gente entra ali para sair do buraco depois, é bem difícil, né? Mesmo conhecendo um bom colo. Sim, sim. Né? Até porque a paixão e o nome, né? Se a gente for olhar qual é a origem da palavra, da onde vem a palavra paixão, vem de patos, que é de doença. Então, a paixão, ela é uma doença da alma, né? Porque na paixão a gente não enxerga quem está ali exatamente. Claro que podem haver paixões que elas se transformem ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Tem algumas pesquisas dizendo que uma paixão dura no máximo, estourando 2 anos, né? Depois aquilo que é muito tempo, né? Mas eu acho que se uma paixão vai se transformando no amor, numa possibilidade de parceria mais calma, né? Ela pode ser um começo. Agora, existem paixões que são adoecedoras, né? Elas adoecem. E para sair dessas engrenagens, que são muito intensas, porque elas têm uma química muito forte, de todas as maneiras, né? E elas também preenchem lugares vazios nossos, que a gente não conhece muitas vezes, você se mantém, não é, fixado naquilo e com um nível de sofrimento muito grande para sair. Então, é preciso que haja um momento que, de fato, você tem que usar da sua racionalidade, né? Colocar a emoção sob a análise da sua racionalidade, da sua inteligência e poder dizer, isto aqui é gostoso? Essa paixão é forte? Mas me faz mal. Né? Me faz mal, me adoece, não vai me levar a lugar nenhum e eu vou precisar, né, sair disso como se você estivesse querendo parar uma droga. Claro que uma droga tem seus aspectos bons, né? Porque senão ninguém ficaria drogado. Sim. A paixão, ela mexe com os mesmos centros cerebrais da drogadição. Então, você fica viciado naquele estado de paixão. E isso requer que você tenha muito esforço, coragem para sair daquilo e começar a entender que, nossa, como é que eu vou sair de uma relação com uma pessoa que eu amo? Será que isso é amor? E será que amor não pretende uma reciprocidade? Você vai amar sozinho numa relação? Como assim? Uma relação a gente precisa de 2, não é um. Né? Então, eu acho que essas considerações que passam muito pela questão mais racional, elas precisam ser feitas. Né? Porque senão você não consegue sair dessa engrenagem. É uma engrenagem muito forte. E aí é o autoconhecimento que vai te colocar ali diante do... Olha, se não é um amor, por exemplo, o que eu estou sentindo? Por que eu sinto isso? Sim. Por que eu tenho essa necessidade como uma droga, né? E aqui eu gosto de trazer experiências que eu já vivi. Uhum. Porque eu acho que dá mais sentido e muitas vezes a gente sabe que o outro às vezes precisa ouvir algo de pessoas que estão num processo de mudança. Sim. E que isso pode, de fato, ajudar quem tá ouvindo, quem tá... Preciso me enxergar na história do outro. Eu acho que essa é a grande sacada. E você falou várias coisas e eu fui aqui trazendo vários balõezinhos. Todos praticamente já sumiram, porque é muita coisa
quando a gente pensa de autoconhecimento, porque aí eu falo pra você, a gente precisa de autoconhecimento pra dizer sim e pra dizer não. Em tudo. Eu acho que a gente precisa ter muito bem. E isso a gente não faz de uma vez só. Isso a gente é um processo que a gente vai aprendendo na vida, né? É importante dizer isso. A gente não é que eu aprendo isso e acabou. Isso eu vou aprendendo porque as situações são diversas, as pessoas são diversas e contextos diversos. Mas eu acho muito importante uma coisa, Alexandre, que é quanto a gente pode ir se descolando da necessidade de agradar as pessoas, né? Porque no fundo, o que todos nós buscamos? Amor, no fundo é isso. A gente busca amor. A gente busca ser amado, ser admirado, ser respeitado, aceitação, né? Então, os nossos sims e os nossos nãos muitas vezes estão balizados por essas necessidades e às vezes a gente não tem consciência disso. Então, você diz sim para um monte de coisas que você não vai fazer. Você já sabe que não vai fazer, mas como é que eu vou dizer não para aquela pessoa? Ou você diz não também balizado por essas emoções, né? E muitas vezes se perde oportunidades ou se coloca pessoas em situações desnecessárias por uma necessidade emocional de ser aceita. E você também se coloca em situações desnecessárias por uma necessidade de ser amado, de ser aceito, de pertencimento, de não ser excluído. Então, nem sempre a gente faz escolhas, né, maduras. E o que é que eu estou chamando de escolhas maduras? Escolhas que não estejam como linha de frente a minha necessidade de ser amada, de ser importante, de ser vista, de ser... Porque, com certeza, isso não vai... Uma hora essa conta vai chegar. Essa fatura chega, né? Porque quanto mais você tenta agradar tanta gente, né? Primeiro, raramente você vai receber o retorno disso, né? E isso vai esvaziando você, vai empobrecendo você, porque você fica, na verdade, mantido ou mantida pelo que é externo e não pela relação que você tem com você próprio. O que não vai dar certo. De modo geral, não dá certo. Não dá certo, gera uma autofrustração imensa, gigante. Isso, sim. E aí, sabe-se lá onde a pessoa vai chegar com isso. Talvez numa droga. Talvez num refúgio, numa tentativa de não conseguir mais lidar com a realidade. Não é tristeza, né? Ou vira a chave também e a pessoa fala, não, isso aqui não tá funcionando. Isso aqui não... Bom, se você me conhecesse há 5 anos atrás, você diria que quem tá na sua frente aqui é irreconhecível para a pessoa que estava há 5 anos atrás. E aí eu não tô falando nem de droga, tá? Sim. Eu tô falando de cabeça, de mentalidade, Sim. de mindset mesmo. De lidar com as coisas, de se colocar na mão dos outros. De querer exatamente o que você falou. Gente, ninguém precisa provar. Não precisa provar a sua existência, a minha. Sim. Assim, a gente já pode cancelar um pouco esse discurso. Gente, eu não preciso, tá? Tô existindo, tô trabalhando, pago minhas contas, tenho minha vida. Você gosta, não gosta... Assim, não faz diferença. Faz diferença quando eu troco. Quando eu troco com a pessoa, quando eu estou com ela, quando nós decidimos juntos fazer alguma coisa, um projeto. Mas fora isso... Sim. Gente, desculpa. Vamos passar de fase. Né? A gente chegou na lua. Cadê a nossa lua do autoconhecimento? Cadê a nossa lua do autodesenvolvimento? A gente precisa ir um pouco mais longe, amadurecer as coisas, deixar tudo mais claro. A gente tá falando de sim, de não... Tenha noção do sim que você dá, do não que você dá, né? Isso é importante, a gente precisa... E eu acho que isso é o não e o sim é uma questão de respeito também. Primeiro com você, depois com o outro. Então, isso que você está trazendo eu acho fundamental, porque a palavra autoconhecimento, ela tem na constituição dela uma coisa que está muito ligada à referências. É eu comigo, né? E no meu modo de ver, eu entendo que o autoconhecimento ele precisa estar a serviço dos outros também, da sua convivência em sociedade, da sua convivência com as pessoas. Então, porque senão assim, é egoísmo. Porque senão é uma coisa, não, é meu autoconhecimento, eu sou assim, que se você não aceita, o problema é seu, parará. Não é isso, né? Você pode ter as suas convicções, seu modo de viver, dizer os seus sims e os seus nãos, e, ao mesmo tempo, ter um cuidado com os outros que estão com você, né? Tem várias maneiras de se dizer sim, de se dizer não. Tem várias formas de você evitar coisas ou não.
né? Então, eu acho que quanto mais maturidade e mais conhecimento você tem de você, mais você tem dos outros também. Então, claro, você se coloca mais no lugar do outro. Existe uma máxima que eu acho que está presente em todas as religiões, né? Eu acho que é a regra de ouro, assim, máxima, que a gente é simples, mas se a gente fizesse 40% disso, eu acho que muitos problemas diminuiriam, né? Quer dizer, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Isso é simples assim, mas não é isso que a gente aplica, né? Então, é uma regra de ouro essa. Que é meio simples, não tem nada de excepcional, mas experimente fazer isso. Experimente pensar, quando você pisa na bola com alguém, como é que seria se alguém pisasse... Se você fizesse a mesma coisa, né? Ou se alguém fizesse com você. Eu acho que essa troca de lugares... É se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, se pensar no lugar do outro, isso é fundamental em tudo, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Porque a gente vive 24 horas com pessoas. A gente não vive sozinho. Veja, nós dois estamos aqui conversando. Você aqui no seu podcast, eu tenho o meu, mas quantas pessoas a gente precisa para realizar isso? Eu não faço isso sozinha. Você também não faz isso sozinho. Aliás, eu vou até pegar esse seu gancho aí, e aí eu vou dar exemplo de autoconhecimento, né? Cada um lida de um jeito com o estresse. Tem gente que tem um autocontrole, consegue, se afasta, digere aquilo de outra maneira e tal. Quando... Eu tô abrindo meu coração aqui, então dá licença, Claro. eu vou fazer isso com a maior naturalidade, como eu erro sem pensar também, né? Aí a minha caixa vai enchendo de coisas que eu preciso resolver, o estresse vai aumentando, enfim. E aí, às vezes, eu não sou bacana com as pessoas que estão comigo. E isso é muito ruim. E eu já venho olhando para isso, venho tratando isso em terapia. Quando eu falo isso, como que eu vou explicar? É ruim, eu digo no modo de tratar, às vezes. Às vezes eu transmito aquela minha atenção. Pareço. Aí não é agressividade de briga, não é isso. Mas você por exemplo, se eu respondesse uma mensagem agora que eu recebi aqui que eu não gostei, a pessoa, por mais que as minhas palavras não fossem agressivas, ela ia sentir a minha agressividade. Claro, claro. Eu tenho certeza disso. Aí o que eu faço como técnica de autoconhecimento? Eu não vou responder agora. Porque aí eu vou digerir o que está acontecendo para poder retornar para a pessoa depois de uma outra forma. Mas nem sempre eu consigo fazer isso, porque a gente está no calor da emoção. Então, eu até vou aproveitar que acho que os meninos aqui, o Jean e o Cauã, me viram estressados nesses últimos dias. E pedir desculpas tecnicamente para eles, porque... Aliás, tecnicamente não tem nada a ver. Pedir desculpas para eles, né? Porque eles me veem estressado e às vezes isso assusta. Mas é porque a gente tem muita responsabilidade. E eu sou uma pessoa... Gente, eu tô fazendo terapia com você aqui, né? Desculpa, Brenda. Não, peraí. Deixa eu falar. Mas eu gosto de fazer isso porque todo mundo que senta num posto de apresentador, de influenciador, ninguém tem nada. Não, ninguém sente nunca. nada. Eu sou perfeito, sou lindo. Gente, não. A gente é bagaceira também. A gente sofre. A gente tem problemas, né? Sim. Então, e aí o Comigo Pode é exatamente isso. Deixa eu mostrar meu outro lado também. Ninguém precisa me amar. Eu já passei dessa fase, tá? Mas eu tô sendo sincero porque é importante isso também. Não projetem nada em mim. Deixa eu ser quem eu sou e você pode ser quem você quiser. E aí eu acho que é isso. O que eu tô dando de case aqui, assim, gente, é um termômetro. Eu preciso descobrir o que funciona. Tem hora que eu preciso me isolar completamente. Se eu pudesse hoje, eu ficaria assim uma semana sem ligar o WhatsApp, sem atender telefone. Porque a demanda é muito grande, a responsabilidade é muito grande, tudo acontece muito comigo. Acho que é com todo mundo, né? Vem muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Mas eu acho que esses cases ajudam as pessoas. Claro. Tipo assim, olha, eu vejo que a Blenda tem situações que ela fica triste, ela fica feliz, ela fica... Sim. A gente precisa humanizar... Olha o que eu vou falar, a gente precisa humanizar o que a gente sente. Exatamente. Porque hoje a gente tem, infelizmente, um apelo muito grande da imagem, né? A imagem hoje é tudo, né? Outro dia um médico estava dizendo para mim,
falando para mim, Blenda, se não tiver Instagram, eu não existo como médico, né? Quer dizer, você vê como é que as coisas estão, né? É um apelo muito grande para a imagem. E claro, é uma coisa humana. Ninguém quer passar uma imagem que não seja boa, que não seja feliz, que não seja as coisas dando certo. E aí a gente vai entrando no universo de mentiras, né? Porque é muita mentira. Quer dizer, você pega qualquer rede social, bom, eu acho que 70% daquilo ali não existe, né? Então, eu acho muito importante quando alguém pode dar depoimentos e pode trazer situações que são reais, porque a vida é isso, né? A gente não é essa beleza toda, a gente não está sempre bem, a gente faz coisas com as pessoas que a gente mais gosta, porque a gente tem intimidade. Então, a gente termina soltando, às vezes, os cachorros muito mais nas pessoas com as pessoas que a gente ama. E quando a gente vai para fora, a gente é um doce com as pessoas que a gente não ama. Perfeito. Né? A gente precisava falar disso, né? Mas eu acho que isso é da intimidade. Você vai criando um nível de intimidade que, na sua cabeça, essa pessoa não vai te deixar, não vai te abandonar. Ela é uma pessoa que ama você, ela é uma pessoa que está com você. Então, ela aguenta, ela tolera, ela atura, né? O que não é verdade. Porque todo mundo pode ir embora. Todo mundo pode não suportar, todo mundo pode se ofender. E, às vezes, é ofensiva a forma como a gente fala com as pessoas que a gente ama. E as pessoas que mais a gente precisa também. Então, eu acho que isso que eu estou falando não tem nenhuma conotação de que você não deve ou deve, não é nada. É apenas descrevendo situações e que eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso com mais carinho. Não é? Seja capaz também de voltar atrás, de se desculpar, de montar estratégias e avisar para as pessoas, gente, hoje eu não estou bem, nada com vocês, o problema é meu, então deixa eu ficar quieta ou quieto, deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ouvir aqui uma música, deixa eu dar uma volta, né? Às vezes não dá para a gente fazer isso, a gente tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Às vezes é assim que a vida pede para a gente tem que respirar e ir adiante. Mas eu acho que é muito importante que a gente fique atento ao jeito como a gente trata as pessoas, não é? Principalmente em momentos de estresse, porque é muito bom quando está tudo bem, e como é que a gente é tratado também. Porque eu posso entender, claro que eu posso entender uma série de coisas, né? Mas a gente vai até um pedaço. Depois de um pedaço, aquilo começa a ficar abusivo, né? Porque se a gente pensar, a gente não está falando sobre isso. Mas o que é uma coisa abusiva? É uma coisa que passou de um limite, passou de uma, né? De uma linha ali de tolerância. Sim. Então, eu acho, com tudo. Que é ofender, que é agredir, Exatamente. que é até fazer um terror psicológico, sei lá, exatamente. qualquer coisa do tipo. Então, eu acho importante porque acho que a gente pode aprender... a gente não precisa aprender sobre a gente nem sofrendo, nem fazendo ninguém sofrer. Não, isso não deveria ser condição. Mas isso está na vida. E se está, precisa ser olhado, né? Precisa ser visto e precisa ser assumido com honestidade, com clareza, né? Para poder você melhorar. Porque se você não assume as coisas, como é que você melhora? Fica difícil, né? Se tudo está perfeito, por que você vai Se você ajustar? tem uma perna que ela não está andando muito bem, você está mancando, e você vai negando que essa perna manca, como é que você vai tratar dessa perna? Você não vai tratar. Só vai tratar se você assumir que a minha perna está manca e está me incomodando, né? Então o autoconhecimento ele acaba sendo essa ferramenta para você olhar para si e como você lida consigo e com os outros. Exatamente. Não criar uma regra. E isso eu acho muito importante, porque a gente fala muito de autoconhecimento. E, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas estão cada vez mais autocentradas, né? E muito nessa coisa do autoconhecimento e mais autocentradas. E o autoconhecimento é para você se abrir e para você não ter medo de se abrir e poder lidar com as pessoas da melhor forma que você pode, considerando, olhando, tolerando, divergindo, convergindo. É para isso que serve o autoconhecimento. Não é para você ficar se sentindo uma pessoa superior porque você tem autoconhecimento. Porque se as pessoas falam, né? Eu sou uma pessoa que fiz terapia há muitos anos, eu sou uma pessoa analisada. Tá virando até uma moedinha, né? Uma coisa a mais. Eu sou uma pessoa analisada, fiz análise. E daí? Você pode ser uma pessoa analisada por 30 anos e continua sendo uma pessoa insuportável, né, com os outros. Então, eu acho que isso é um aspecto que não pode se deixar de lado. O autoconhecimento tem a ver com o conhecimento do outro também.
com tratar o outro cada vez melhor, o ambiente melhor, o trabalho melhor. É para isso que serve o autoconhecimento. Estamos indo já para os segundos finais aqui. E eu queria perguntar uma coisa para você, assim. O que você gostaria de falar? O que você gostaria de colocar para as pessoas que você ainda não tenha falado, que você ainda não tenha dito? O que você pode abrir o coração de uma forma respeitosa sempre, mas que você queira expressar? Porque essa é a proposta do podcast. Comigo pode. O que você quer falar? O que você precisa colocar para as pessoas que você tá aí, às vezes, pensando, como eu já vinha há muito tempo, segurando muita coisa. E agora a gente, não, deixa eu... Né? A gente tem que ter o nosso espaço. Se as pessoas gostarem só do que a gente projeta, existe um problema. Olha, eu diria algo que eu digo para mim também. Não é? Eu não estou dizendo isso para os outros porque eu não digo isso para mim, né? Mas eu acho que a gente deve tentar, todos os dias, levar uma vida mais próxima entre o que você sente, o que você pensa e o que você diz, né? Eu acho que isso é um caminho que a gente tem que tentar todos os dias. Talvez até o último dia da vida da gente isso não vai estar resolvido, porque a gente está cheio de incoerências. Mas eu acho que a gente precisa ser mais honesto com a gente mesmo, né? E com o outro. Então, a gente está vivendo uma época de muita superficialidade, de muita bobagem, de sofrimentos que você olha e diz, mas por que essa pessoa está sofrendo por isso? Ou, né, coisas muito pequenas e não está se dando conta que existe uma necessidade de você olhar mais para quem você é no dia a dia. No dia a dia, eu estou falando feijão com arroz, na vida ordinária, né? Entre o que você faz, o que você diz, né, e o que você sente. Porque eu acho que tem uma desconexão enorme entre essas 3 variáveis. E você me fez lembrar de uma frase, que eu não vou lembrar ela perfeitamente, mas vou fazer trazer esse conteúdo que fala assim: quem você é quando ninguém tá te vendo. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Quem você é quando ninguém está te vendo. Porque o discurso é lindo, né? É lindo. Aliás, eu vou contar uma coisa bem rapidinha, pessoal, que eu fui um dia num cabeleireiro. Encontrei uma pessoa que eu sigo no Instagram. E essa pessoa fala muito sobre autoconhecimento, sobre mistura com um pouco de religião também, enfim. E aquela pessoa, milhões de seguidores, é meio que modelo de como que você tem que manter sua vida e fazer acontecer. E aí eu estava no cabeleireiro e vi essa pessoa e me chamou a atenção como essa pessoa maltratava as pessoas que estavam ali servindo, né? Maltratava mesmo, né? Primeiro chegou não dando bom dia para ninguém, depois chamou a atenção do garçom que foi delicadamente servir um café, depois falou com o cabeleireiro de um jeito que não foi adequado. Então eu fiquei pensando, puxa vida, isso é uma coisa muito perigosa. Porque antigamente isso acontecia, claro, acontecia, mas ninguém via, né? Não, e pior, às vezes a pessoa não ganhava por ser aquilo. Não. Hoje olha, eu até derrubei água, meu Deus. Hoje, ela ganha. Ela ganha. Porque ela tem seguidores. Ganha. Ela é premiada pra ser o que ela não é. Sim, sim. E ela cobra muito caro para dar as consultorias e tudo mais. E esta Eu posso pessoa... só fazer uma pergunta pra você? Só uma pra gente encerrar. Você deixou de seguir? Deixei. Ai, nossa. Deixei isso é coerência com o que a gente sente. Deixei, porque como é que eu vou acreditar numa palavra que essa pessoa fale? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mesmo, porque hoje as coisas são vistas. Antigamente não era assim, né? A gente esquece que tem câmera pra todos os lados. Então. Uma hora alguém capta isso. E se não tem verdade, coerência, não junta as duas coisas, não né? Enfim. Muito, muito obrigado por tudo. Obrigada a você. Foi um presente ter te conhecido lá na Bienal. Vai fazer quase 1 aninho já. Nossa! Vai fazer 1 aninho. O presente é meu. A oportunidade minha de poder estar com você, não só aqui no podcast, mas poder desenvolver as coisas. A paciência que você tem tido comigo, como os meninos aqui, numa fase tão maluca da minha vida. Eu só te desejo todo o amor, o carinho que você
transmite. Eu te desejo 3 vezes mais. Gina, muito obrigada a Do que você você por essa merece. oportunidade de estar aqui, da gente estar trabalhando junto e começando um projeto que para mim é um desafio. Você sabe disso. Se você tá junto. Mas você tá, Muito obrigada. Você tá tocando aí com muita coragem e com muita vontade. Quem tem vontade faz qualquer coisa. Vamos lá, vamos em isso aí. frente. Muito obrigada. Glenda, Beijo. obrigado mais uma Obrigada. vez. Obrigado por você que acompanhou o nosso papo aqui. Lembrando que tem todos os episódios aí semanalmente. A gente vai se encontrando, falando sobre tudo. Você sabe que eu não tenho... Bom, vocês viram hoje aqui o que foi aqui, né? Pega o santo, o copo cai. A gente fala o que a vida é. E você tem uma coisa que eu não quero, é ter o trabalho de me projetar numa imagem que eu não sou. Então, gostem de mim ou não, tá tudo certo. Eu sou o que eu sou. Eu sou um caos. Se eu abrisse aqui e falasse, veja o que tem por dentro, eu diria, eu sou um caos. Mas eu tenho um bom coração. Quem me conhece sabe disso. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo episódio e a gente se vê. Foi bom, né? Ui!